Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pointcast. Eu sou Marco Moreta. E eu, Roberto Felipe. E vamos falar por que você deve ter uma franquia Point S. Tenho certeza que vai sair daqui totalmente convencido. Olá, eu sou o Roberto Felipe, sou diretor comercial aqui da Point S. Trabalho já há 30 anos no segmento de centros automotivos, com experiência tanto no varejo como na indústria de pneus. Olá, eu sou o Marco Moreta, diretor-geral da Point S Brasil, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou engenheiro mecânico de formação, comecei a minha carreira trabalhando em indústria, chão de fábrica, e depois passei para a área de marketing e vendas, trabalhando sempre na indústria automotiva. Trabalhei por mais de 15 anos na indústria de lubrificantes no Brasil, no exterior, e depois na indústria de pneumáticos por mais 11 anos. E hoje estou aqui no varejo com a Point S, com meu amigo Roberto. Então pego esse gancho aqui para perguntar para o meu amigo Roberto. Roberto, como é que você vê hoje o mercado de franquia no Brasil? Marco, é um mercado que a gente acompanha aí que está sempre em expansão, né? É um mercado que muitas pessoas, empreendedores, quando tomam a decisão de montar o seu negócio próprio, realmente acabam buscando o mercado de franquia. E por que eles buscam o mercado de franquia? É justamente o que a gente tem aqui de proposta, de apoiar na gestão do seu negócio, mostrar os caminhos, até porque pela Point S, com mais de 6.500 lojas, 51 países com modelo testado e comprovado, temos muitos cases de sucesso para realmente poder, da melhor forma possível, direcionar o nosso franqueado. Eu costumo dizer que é quase como um seguro, né? Você não vai incorrer em erros que outros já incorreram no passado e você então vai conseguir passar ao redor deles e não cair naquelas mesmas armadilhas, né? Exato, né, Marco? Porque muitas vezes as pessoas acabam montando o seu negócio próprio, empreendendo, e não tem esse apoio da gestão. Então, de fato, ele acaba não sabendo qual é o melhor caminho para seguir, né? E com esse apoio de uma franquia, você tem um apoio, né, de gestão do seu modelo de negócio. E a gente sabe, né, que empreender não é nada fácil, né? Você precisa tomar inúmeras decisões. Agora imagine você empreendendo junto com a Point S, né? Point S está aqui para te ajudar, seja numa determinada venda, numa compra, num detalhe jurídico, de como fazer uma ação de varejo, né? Na contratação de gente, no treinamento, capacitação técnica, comercial dessa equipe. Então, realmente acaba facilitando o seu dia a dia, né? Mas o franqueado ou quem quer ser um franqueado não pode pensar que opa, você é um franqueado, vou deitar em berço esplêndido, né? Também não é assim, não é? Bem lembrado, viu, Marco? Realmente, isso aí, esse ponto faz toda a diferença. Empreender no Brasil não é porque é uma franquia, muito bem colocado, né? Porque vai ter um negócio que vai abrir as portas lá da minha loja, vai entrar carro, eu vou ganhar dinheiro. Não, eu vou ter que realmente trabalhar, realmente suar a camisa, né? A gente costuma brincar, né, que é colocar a barriga no balcão, é realmente arregaçar as mangas, é acompanhar o seu time, é o treinamento que a gente precisa dar. Porque a Point S realmente vai dar as diretrizes, vai mostrar o como deve ser feito. Agora, a gente precisa realmente de estar junto, né? Então, o nosso franqueado, o empreendedor, ele precisa estar na operação realmente tocando esse negócio. Você pode até ser um sócio investidor e colocar alguém, mas você tem que estar presente, né? Você tem que estar ali, de preferência, no dia a dia e com todo esse apoio que a Point S vai estar dando, que são mais de 51 anos de experiência, mais de 51 países também que está por aí, né? Mais de 6.500 lojas que você falou, enfim. Então, tem todo esse know-how para poder apoiar e evitar aí os percalços, né? As armadilhas que estão no meio do caminho. Mas a pessoa tem que trabalhar e botar a mão na massa, né? Marco, tomando a decisão, então, para mim seguir numa franquia, como é que eu vou tomar a decisão em escolher a franquia certa para saber de realmente que vai te dar o apoio? Né? Porque a gente vê no mercado, né, o pessoal falando, cara, vem montar o seu negócio, essa franquia aqui vai se pagar em 3 meses, né? O pessoal fala às vezes 1 ano, 2 anos, o faturamento é milionário. Mas como de fato saber que vou tomar a decisão correta, que de fato vai trazer o faturamento que eu espero para o meu negócio? A gente vê muita proposta no mercado que a gente que é do mercado, a gente fala assim, nossa, isso está meio esquisito, né? Enfim, então acho que você tem que ter sempre uma conversa muito transparente. Acho que é muito importante ver que empresa é essa que você está negociando, está indo buscar uma franquia. No caso, a Point S são mais de 50 anos de história, uma empresa de origem francesa que chegou no Brasil, enfim, então tem todo um background. Então, eu diria que talvez a primeira coisa é você ver qual é o background dessa empresa. Acho que número 2, converse com outros franqueados.
Então, normalmente, se você quer investir numa franquia, você tem um documento chamado COF, né? Que é a Carta de Oferta Circular de Oferta de Franquia. E nessa COF, então, vai estar listado ali todos os franqueados com seus telefones, endereços e tal, e converse com esses franqueados e veja se realmente, para quem está lá dentro, se é realmente aquilo que estão te oferecendo, né? Mais do que isso também, acho que é muito importante você pegar dados de mercado, pesquisa, né? Assim, por exemplo, no nosso caso, a gente está no segmento automotivo. Putz, é um segmento que cresce muito, né? A cada ano tem 2 milhões de automóveis no Brasil. Os carros estão cada vez mais sofisticados. Enfim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse mercado especificamente, mas é um mercado que tem franca expansão. Então, é um mercado que é um mercado que tem potencial para crescimento, né? Então, isso é muito importante também. E, Marco, como é que funciona esse apoio, né, que você comentou da Point S, dentro do franqueado, né? Porque a gente vê o mercado de franquia, o pessoal fala que tem um consultor de campo que visita lá. O pessoal tem isso também na Point S? Como é que funciona isso, Marco? Isso é fundamental, né? Assim, acho que uma grande diferença da franquia Point S para outras franquias, não que são melhor ou pior do que a outra, mas no nosso caso, nós não estamos aí para vender nenhum produto para o nosso franqueado, né? É diferente, talvez, vou dar um exemplo bem diferente, Boticário, né? Boticário, eu vejo que a franquia Boticário é como se fosse mais um canal como escoar para a distribuição das mercadorias produzidas pela Boticário. Então, você tem ali um contrato que você tem que comprar X produtos a cada mês, tem X de mínimo de compras e tudo mais. No caso da Point S, o nosso DNA, a nossa origem é do varejo. Né? Então, a gente veio do varejo e a gente ajuda na gestão do nosso franqueado. Então, nós temos uma central de compras global e nacional, em que tem acordos com os principais fabricantes da indústria automobilística, seja de pneu, lubrificantes, autopeças, né? Então, o nosso franqueado tem acesso a esse portal de compras, mas assim, a gente vai ajudar o nosso franqueado o que comprar, quando comprar, quais condições comprar, o que está mais favorável naquele mês. Esse mês o fornecedor A está com uma promoção melhor do que o fornecedor B. Vamos pelo A esse mês. O mês que vem pode ser diferente. E a cada mês tem uma campanha específica que a gente faz para atrair público para a loja. Normalmente é feito com algum desses fornecedores, né? Então, assim, a gente não tem essa preocupação de vender nada para o nosso franqueado. Pelo contrário, a gente está preocupado no sucesso do nosso franqueado e por isso que a gente se preocupa muito na gestão. E já que a gente tem essa preocupação com a gestão, além de ter toda uma intranet, em que tem todos os manuais, procedimentos, todos os materiais que ele precisa baixar para poder trabalhar no seu dia a dia, nós temos um consultor de campo que efetivamente está no campo, efetivamente está lá com o nosso franqueado, apoiando ele no dia a dia. Então, mais uma vez, como eu já tinha falado antes, né? Converse com, se você está interessado em determinada franquia, converse com alguém que já é franqueado e veja, o consultor de campo vem aqui de quanto tempo, né? Então, isso é uma coisa muito importante de você verificar. Roberto, acho que agora é minha vez de fazer uma pergunta para você. Peguei, né? E aí, assim, esse mercado automotivo, você acha que é um mercado já saturado, mercado em crescimento, declínio? Como é que você vê esse mercado automotivo? Marco, eu acho que a gente não precisa ir muito longe, né? A gente acompanha, andando nas ruas aqui no Brasil, a gente percebe quantos carros cada dia tem nas ruas, né? A gente acompanha a indústria automobilística aqui, que cada vez mais faz lançamentos, está vendendo mais carros. Então, a gente vê pelos números, são 2 milhões de veículos todos os anos nas ruas aqui do Brasil. E a gente vê que desses 2 milhões, apenas 1 milhão acaba sendo sucateado. Ou seja, a cada ano aqui no Brasil nós temos 1 milhão a mais de carros rodando nas ruas aqui, né? Então é muito veículo rodando, né, Marco? Só para a gente chegar hoje aqui no estúdio, né? O trânsito que a gente pegou para chegar aqui, né? São Paulo, então, é um absurdo, né? Você vivencia isso, né? Essa explosão de carros na rua. Eu diria que, assim, além disso, né, não só você tem hoje em dia mais carros, mas os carros ficaram muito mais caros para você comprar, né? A gente estava compartilhando aquele estudo outro dia, que há 15 anos atrás, para você comprar um carro popular, você precisava de 30 salários mínimos. Hoje você precisa de 50, quase que dobrou, né? Então, o carro ficou muito mais difícil, muito mais inacessível. Então, as pessoas que têm o seu veículo se preocupam muito mais com a manutenção desse automóvel, né? E Marco, acima de tudo, né, nós somos apaixonados por carro, né? Quem no Brasil não gosta do seu carro, tá ali lavando no final de semana, cuidando, tendo aquele talento especial, tem o prazer de andar com o carro. E é isso que você pontuou, né? Além de tudo, né, a gente sabe esses altos e baixos da indústria automobilística, que quando você tem aquela baixa, que não está se vendendo o veículo novo, mas a gente está cuidando do carro usado, cada vez mais está procurando manter ele em ordem.
né? Toda vez que a gente vai viajar com a família, principalmente, vai fazer alguma viagem, a gente acaba fazendo a revisão, além daquele cuidado do dia a dia que a gente tem com o veículo, né? Tem 2 dados interessantes para compartilhar aqui, né? Um é a pesquisa da GIPA, né? Que toda a indústria automobilística segue, a GIPA e tudo mais, que ela fala que todo motorista brasileiro vai, em média, 2,4 vezes à oficina mecânica no ano, né? Então, a gente tem essa preocupação muito grande que a gente passa para os nossos franqueados, assim, é de cuidar bem do seu cliente, né? É para que esse cara volte cada vez mais na sua oficina, porque, imagina, 2,4 vezes. Então, e para você captar um cliente novo, é muito mais caro de você manter o cliente atual, né? Então, a gente tem toda uma preocupação com CRM, tratar o banco de dados, promoções que a gente faz para manter a fidelidade, né? Enfim, já vou entrar um pouco nos valores da nossa marca, né? Da transparência, confiabilidade. A gente quer ser aquela pessoa que é o mecânico de coração, o mecânico de confiança, embora seja toda uma estrutura, franquia, mas tem um lado meio pessoal aí de ser o mecânico de confiança, de você vai lá, entrega a chave, Roberto, vê o que precisa fazer no meu carro, né? E você está tranquilo de que você não vai empurrar nada que não seja necessário. Então, a gente tem essa preocupação, e isso é um critério muito importante na escolha do franqueado, né? E o segundo dado também muito importante, né, que tem aquele estudo da McKinsey, bem conhecido, que fala que em mais 10 anos o mercado de autopeças, em valor de faturamento, ele vai dobrar em 10 anos. Né? E isso acontece por quê? Porque esses carros eles estão hoje mais caros, mas estão muito mais sofisticados. Né? Outro dia eu te falei que eu queria trocar um fusível no meu carro, tinha 3 caixas de fusível. Né? Falei, cara, que loucura isso. Né? Então, assim, os carros ficaram mais sofisticados, agora estão falando de carros elétricos também. Então, esses carros necessitam de muito mais manutenção, ou manutenção mais sofisticada, e com isso o ticket médio de cada reparação aumenta também. Então, concluindo sobre o nosso segmento, né? A frota aumenta, as pessoas têm mais dificuldade para comprar um carro novo, então elas fazem mais cuidado, mais manutenção do seu carro usado, e a manutenção de um carro usado hoje está mais cara porque os carros se sofisticaram, tem componentes mais elaborados e tudo mais. Então, antigamente era pneu aro 13, 14, né? Agora qualquer carro é aro 17, 18, né? Então, ou seja, os itens ficaram mais caros e com isso o ticket médio e a rentabilidade desse segmento ficou melhor. E, Roberto, você acha que esse segmento automotivo, né, assim, a gente vive num país que é o Brasil, né? A gente fala que é um país que não é para amadores, né? Que tem muitos altos e baixos, né? Crises políticas, econômicas, etc. e tal. Como é que você vê esse mercado? Ele está assim, mais imune ou menos imune a todas essas variações que acontecem no país? Marco, eu vejo assim, como eu falei anteriormente, né, somos apaixonados por carro. Então, mesmo que a gente vê essas dificuldades da economia, né, são os momentos que muitas vezes aquecem ainda mais o segmento de veículo, que você tem lá um veículo na garagem, um veículo mais usado. Então, ao invés de você trocar o veículo, você acaba cuidando mais dele, você vai procurar manter ele mais em ordem. Então, mesmo nos momentos difíceis de economia, né, desses altos e baixos que nós temos, né, existe sim essa possibilidade, esse mercado talvez se aqueça ainda mais, a gente percebe isso nas nossas lojas, quando você tem realmente essa alta demanda, né? O pessoal cuidando mais do carro, principalmente quando chega em épocas de viagens, ou mesmo até durante o ano, né? Para que você mantenha o carro em ordem, organizado. O consumidor toma a decisão de não fazer a troca do carro, ele acaba investindo muito mais na manutenção do seu veículo. Né? Eu diria que assim, se a economia vai mal, diga assim, menos pessoas talvez comprem carros novos, mas fazer manutenção do carro antigo. Se a economia vai bem, mais gente compra carro novo e é mais carro vindo para o parque autocirculante. Né? Então, de uma maneira ou de outra, a gente está sempre bem. Exatamente. E você vê, né, Marco? Vendendo carros novos, é isso que acontece. Tem mais carros usados na rua e, naturalmente, quem acaba trocando o seu carro por um carro seminovo, ele, obviamente, vai querer fazer a sua revisão, ter certeza que o carro está realmente em ordem, o que traz realmente mais fluxo de veículos nos nossos negócios. Então, já que a gente já falou sobre o segmento automotivo, né, o quão interessante ele é, um segmento que está em crescimento, seja em momentos de crise ou momentos que o país está bem, né? Como é que você encaixa a franquia Point S, o centro automotivo Point S, neste mercado entre concessionárias, oficina de bairro? Como é que está posicionada a Point S aí? Qual o diferencial dela em relação aos outros segmentos? Legal, Marcos. Sua pergunta é bem pontuada pelo seguinte, né? A gente vê que na nossa região tem muita oficina, muitas vezes de bairro. Né? A gente vê lá a oficina que muitas vezes a gente tem até a confiança, né? Fala assim, pô, é um mecânico que está ali já há 20, 30 anos. Mas a pergunta sempre é se ele tem a tecnologia, se ele realmente teve um treinamento, se procurou se capacitar para cuidar do meu veículo. Né? Uhum. E aí você vê, por outro lado, a concessionária, que muitas vezes, dependendo da cidade, ela está distante, né? Ela está longe, ou tem uma única concessionária na sua cidade, ou você tem que ir numa cidade vizinha.
Então você vê aquela dificuldade de poder agendar, levar seu veículo para a concessionária, que você tem aquela imagem, pô, concessionária te remete talvez a uma tecnologia, te remete talvez a uma equipe mais treinada, capacitada. E onde está a Point S? Né? A Point S está ali no meio. O que a gente procura? Realmente ter todo esse atendimento pessoal, de confiança, de ser aquele mecânico realmente de confiança, né, do nosso cliente, né? Com toda a capacitação que a gente vai proporcionar ao nosso franqueado, tecnicamente e comercialmente. Porque a gente não está aqui simplesmente para trocar peças, estamos aqui para mostrar realmente a necessidade de manutenção do veículo, mostrar para realmente o que está bom, o que não está bom, o que ele precisa trocar agora, o que ele vai programar uma troca, para que realmente a gente tenha essa transparência toda com o nosso consumidor. Aí eu vou dar um exemplo pessoal meu e depois um dado de mercado também da própria Jeep, né? A minha mulher comprou um carro novo, não vou dizer qual é o modelo, nem concessionária, nem marca, mas enfim, ela precisou fazer a primeira revisão do carro, né? O carro em garantia ainda, e que a gente sabe que a primeira revisão é a troca de óleo e filtro de óleo, basicamente isso, e passar um scanner ali. Para fazer esse serviço, ela ficou sem um carro 2 dias. Porque a gente comprou num showroom ali perto de casa, mas a oficina mecânica não era ali. Então, eles ofereceram uma cegonha que pegou o carro, um caminhão que levou até a oficina e trouxe, mas nesse leve trás, ela ficou sem o carro 2 dias para um serviço de 30 minutos. Né? Então, assim, o que aconteceu no ano 2? Ela já não levou lá. Né? E aí tem esse dado da Jeep que mostra que apenas 50% das pessoas fazem a revisão no ano 1. Né? Então, já 50% das pessoas já não voltam na concessionária para fazer a primeira revisão no primeiro ano de carro. E o carro em garantia. Hoje em dia, a garantia são 5 anos, muitas das vezes. Né? Então, assim, são todos esses carros que não estão indo mais para a concessionária que a gente vai lá e pega para a Point S. Então, Roberto, me diz uma coisa. Gostei do segmento, gostei da proposta da Point S, quero montar um centro automotivo Point S. Me descreve aí, assim, em linhas gerais, o que é esse investimento, ou o que é esse centro automotivo Point S, que tamanho ele tem, quantos funcionários eu vou gerenciar, como é que é isso? Legal, Marco. Como é que funciona? Como é que a gente busca, né, um centro automotivo, uma oficina? Primeiro a gente vai buscar um imóvel, né, isso a Point S procura estar junto com o franqueado, acho que isso é importante eu reforçar aqui, né, porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu preciso abrir um ponto, mas onde eu vou encontrar? Aqui na minha cidade, qual que é o melhor local, qual que é o espaço. A Point S vai te assessorar. A Point S vai dar todo esse apoio para você, para que poder tomar a melhor decisão naquele ponto comercial. E quando eu falo que vai assessorar, é uma tomada em 4 mãos, né? Que a gente vai realmente ajudar. É uma decisão em conjunto, Point S junto com você, franqueado, para que a gente possa escolher. E como é que a gente vai escolher? Escolher um ponto realmente que tenha uma boa localização, né? Um ponto de mais ou menos 400 metros quadrados, tem que ter um pé direito de 4 metros de altura, porque, obviamente, nós vamos levantar o carro, né? Então ele não pode bater lá em cima, justamente para a gente poder ter essa facilidade de manutenção dentro do veículo, dentro da oficina. E é uma oficina que a gente monta, normalmente, uma oficina básica, né, Marco? Com 4 elevadores, vai ter uma rampa de alinhamento, vai ter lá uma máquina de montar pneu, de balancear. É uma estrutura aí com 4 mecânicos que vão fazer realmente a prestação de serviços. Vão ter 2 vendedores, né, para que a gente possa intercalar, fazer o rodízio aí de abertura da oficina, almoço. E quando a gente fala de vendedores, são realmente consultores, tá, Marco? A gente vai dar todo o treinamento, capacitação técnica, para que ele realmente trabalhe os produtos, que fale realmente sobre o serviço, trabalhe os diferenciais de cada produto e serviço com todo o apoio da Point S e dos nossos fornecedores, para que realmente a gente tenha um atendimento diferenciado. Porque, afinal das contas, né, Marco? É o que a gente busca, né? Quando a gente vai comprar, seja num shopping, numa loja, a gente espera ser bem atendido, espera ser esclarecido as dúvidas. E isso a gente tem como nosso DNA, realmente deixar o cliente muito confortável dentro do nosso ponto de venda. E junto disso, tem também uma pessoa administrativa para que possa cuidar ali do caixa, né, do estoque, de entradas de nota, saída de nota fiscal. E aí nós temos o franqueado, ou um gerente, uma pessoa realmente que é o dono, que é o líder, né, que é o que vai comandar essa equipe dentro do ponto de venda. É uma estrutura bastante simples, com conforto, obviamente, para o nosso cliente, com uma salinha de espera, com uma boa internet, para que se ele precisar esperar ali aquela 1 hora de troca de pneus, né, ou da revisão, que ele possa realmente estar trabalhando, inclusive, dentro do ponto de venda ali do nosso negócio. Legal. Então, se eu entendi, pensando no processo antes da implantação da loja, a Point S ajuda tanto na parte jurídica, na questão de contrato de aluguel, assim como na parte de
geolocalização. Eu sei que nós temos softwares para fazer isso, né, para poder ajudar onde colocar o ponto de venda. E aí o ponto de venda em si tem que ter algo como 400 metros quadrados, onde ali dentro vão ter 4 elevadores, sala de espera, um depósito, vestiário, etc. E vão ter 4 mecânicos, 2 consultores técnicos / vendedores, um administrativo e o gestor, que pode ser o próprio franqueado ou um gerente que ele indique, né? Bem lembrado, né? Um ponto que passou rapidamente aqui. Todo esse apoio, né? Inclusive quando a gente fala da equipe, do treinamento, capacitação, mas a gente começa do começo, né? Na contratação desse time, né? Porque essa é uma grande dor. Dependendo de onde está, a gente fala assim, na grande cidade, numa média ou pequena cidade, a gente fala, pô, eu estou com dificuldade de contratar gente. Isso em todos os lugares a gente tem essa dificuldade. E a Point S tem esse apoio também, né, Marco? De poder te ajudar, de ajudar o franqueado realmente a selecionar. Então, a gente já vai selecionar, já vai passar para os testes da Point S e junto com você, franqueado, vamos tomar a decisão na contratação dessa equipe para que, posteriormente, a gente vai capacitar essa equipe tecnicamente, tá, Marco? Porque a gente não pode esquecer que tecnicamente precisa ser capacitado e comercialmente. Que aí todo esse treinamento, seja administrativo, técnico, comercial, a Point S vai estar junto, não só na abertura, mas apoiando constantemente o seu ponto de venda. Eu vou te dizer que assim, eu como pessoa, cidadão, eu fico muito feliz com esse trabalho que a gente faz, sabe? Em termos de propósito, né? Porque eu sinto que a cada loja nova que a gente abre, a gente está ajudando a capacitar uma mão de obra, né? Que talvez não tivesse essa capacitação, né? Trazendo conhecimento e tudo mais, assim, de, sei lá, a cada 10 lojas nós estamos ajudando a formar 70 pessoas, né, nesse país. Eu acho isso muito bacana. Muito bacana, né? E não para por aí, né? Nosso consultor de campo, a todo momento, visitando periodicamente o ponto de venda, ele está lá trabalhando na capacitação da equipe, que é o que de fato vai fazer o diferencial, como você pontuou anteriormente, né? Que hoje um consumidor ele passa 2,4 vezes numa oficina ao longo do ano, e o que a gente busca é isso, não atender uma única vez esse cliente. Né? Se nós temos uma equipe realmente capacitada, preparada para atender esse consumidor, certamente ele vai retornar para fazer um outro serviço naquele veículo. Né? Seja uma revisão, uma troca de óleo, pneu, suspensão, freio. São diversos serviços dentro do serviço de auto center, né? Que a gente sabe que ao longo do ano ele precisa dessa manutenção no seu veículo. Agora, legal. Falou ali o que precisa e tudo mais, mas vamos ao X da questão. E quanto é que precisa de grana para poder fazer esse investimento? Quanto é que eu quero ser franqueado Point S, quero montar meu centro automotivo, quanto é que eu preciso de grana para poder investir? Legal, Marcos. E se é que tem algum tipo de investimento, financiamento, alguma coisa para me ajudar? Legal. Eu vou, na verdade, aqui dividir um pouco esse investimento, porque a gente fala sempre de um valor de 600 mil. Muitas vezes a gente se assusta, fala, nossa, eu tenho que desprender 600 mil agora para a Point S. Não é bem assim, tá, Marco? Então, a gente fala sempre dos 600 mil, porque é o valor todo gasto que a gente tem hoje acompanhado nas aberturas das nossas operações, que é um gasto médio de 600 mil reais. Por que eu falo um gasto médio, Marco? Porque a gente tem hoje um gasto mais ou menos de 100 mil reais, que é o primeiro valor que a gente sempre estipula aí, que é justamente a adequação do ponto de venda. É aquela maquiagem, vamos dizer assim, né? Que é a pintura. Achei o galpão e tal, mas legal. Esse galpão, a Point S aprovou, é um bom ponto, a estrutura dele é boa e tal, o layout interno, colunas, né? Como é que é a disposição, vamos em frente. Mais ou menos 100 mil para você poder adequar aquele ponto com fachada, sala de espera, pintura, piso, que tem que ter aquele piso cinza, né? Exato, Marco. Então, justamente médio, né? Porque pode ser que você pegue um imóvel desse já praticamente pronto, você vai gastar muito menos, né? Você vai falar assim, pô, mas gastei aqui, teve loja que gastou 30 mil, né? Tem loja que gastou 26, você vai falar assim, mas teve loja que gastou 150. Então, depende realmente muito da condição do imóvel, mas esse é um gasto médio. E aí a gente vai falar o seguinte, o grande investimento que você tem, né? É realmente com equipamentos, com ferramental, que desse valor mais ou menos 300 mil reais é o investimento que você acaba fazendo para comprar ali o carrinho de ferramenta, né? As chave de impacto, a máquina de montar pneu, de balancear, troca de óleo, né? Que você precisa ter para soltar o filtro de óleo. São detalhezinhos que estão contemplados ali, bem como o computador para poder atender os nossos clientes. A rampa de elementos, os elevadores, compressor de ar, né? Tudo isso está ali dentro, é contemplado, necessário. E a gente precisa, obviamente, dentro disso aí, tem um investimento no seu estoque. Né? A gente tem um investimento aí de cerca de 60, 70 mil reais no estoque. Um estoque inicial para você dar o primeiro pontapé inicial do seu negócio, que você vai fazer, logicamente, o investimento ao longo depois do andamento. Diante disso também, você tem cerca de 80 mil reais, que a gente brinca que é o colchão, né? Que os primeiros meses a gente sabe que é mais difícil, você está iniciando uma operação,
Então, dentro desse valor todo, a gente também contabiliza um colchão financeiro para que você possa ter o fluxo de caixa necessário para que a sua operação realmente flua com muita tranquilidade e realmente entregue o resultado dentro do seu negócio. Ou seja, é um ponto de vista mais conservador, né? Muito mais conservador, mas que a gente entende, né, Marco? Que a gente vai empreender, no momento que você vai empreender, a gente sabe que você tem todo o investimento que você faz necessário e você já começa a sonhar, né? Quando é que eu vou começar a realmente tirar o meu prolabore, ter o meu resultado desse negócio? Então a gente procura ser muito transparente com o nosso parceiro, que a gente sabe a dificuldade que existe em qualquer negócio. A gente ouve aí que exatamente que o ramp-up, né, não é nada fácil, por isso que a gente acompanha esse crescimento ao longo do negócio e que tenha que ter realmente um colchão financeiro para os primeiros meses para não passar nenhum apuro, para que realmente você possa ter uma fluidez do seu negócio financeiro. Você já tem a noção de o que vai acontecer, né? Exato. Não é surpresa. Não é surpresa, né, Marco? E esses equipamentos, então, você precisa comprar eles à vista? Acho que não, né? Perfeito, Marco. Então, quando a gente fala desses valores todos, né, a gente sabe que não precisa ser pago à vista. Obviamente que muitas vezes a gente consegue uma condição 1%, 2%, a briga sempre é muito acirrada para a gente conseguir uma condição melhor, mas muitas vezes esses valores são parcelados, né? Então você acaba pagando, quando a gente fala de equipamentos, eu vou aqui generalizar, mas vai de 30, 60, 90, até chegando a 12 parcelas, né? Com relação a equipamentos, com relação a própria investimento de estoque, com relação até a própria reforma da loja. Nada que você vai fazer o desembolso todo de imediato. Você vai fazendo sempre ao longo da abertura do seu negócio. Né? E principalmente para os equipamentos, a Point S tem a parceria com o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil franquia. Então você consegue também financiar esses equipamentos utilizando créditos específicos do governo, se for do Nordeste, se for Centro-Oeste, tem ainda condições super especiais, né? Mas se não, própria condição normal de um franqueado fazer com o Banco do Brasil franquia, porque como ele é um franqueado, franqueado Point S, que temos essa parceria, esse contrato com o Banco do Brasil, temos uma condição especial, né? Bem lembrado, viu, Marco? Isso é uma grande pergunta que sempre vem, né? O pessoal fala, acabei de abrir empresa aqui agora, encontrei o ponto comercial, abri o CNPJ, a empresa, não tenho crédito nos bancos. Esse é o primeiro ponto que vem, né? E realmente essa parceria com o BB Franquias realmente facilita a vida do nosso empreendedor, né? Justamente aproveitando, dependendo da região do Brasil, existem alguns alguns incentivos federais que a gente acaba fazendo uso desse incentivo para que realmente possa potencializar o seu negócio. E o BB Franquia, com a parceria com a gente, facilita a vida, porque você não precisa ter 6 meses, 2 anos, que muitas vezes as instituições bancárias solicitam, né? Com essa parceria com a Point S, ele consegue o crédito de imediato, seja para compra de equipamentos, seja para o fluxo de caixa, capital de giro, para que realmente possa iniciar a operação com a Point S. Marco, a gente está falando aqui sobre Point S internacional, 6.500 pontos de venda, 51 países. Fala um pouquinho mais para a gente aqui o que é a Point S internacional. Legal. Olha, a Point S tem uma história muito interessante, muito legal, que é o seguinte, ela nasceu do varejo, né? Então eu brinco que como era na França, vamos dizer, era o Jacques, o Jean, o Philippe, aí eles se juntaram e falaram assim, cara, em vez da gente ficar aqui brigando um contra o outro, eu abaixo preço, você abaixa preço e tal, por que a gente não se junta, né? Montamos aqui uma marca em comum, que foi a marca Point S, e aí a gente brinca que tem nome e sobrenome, né? Então é Point S Marco sendo automotivo, Point S Roberto sendo automotivo, então nome e sobrenome. E aí com isso a gente consegue compartilhar boas práticas, a gente consegue ter o maior poder de barganha, de compra junto aos fornecedores, que nós somos pequenininhos, junto a uma Pirelli, uma Michelin, uma Mobil, né? A gente consegue ter um poder maior de compra. Então, esse grupo foi se expandindo pela França, depois juntou um grupo na Itália, um grupo na Europa, um grupo na Alemanha, e com isso começou ali pela Europa, e esses primeiros associados são hoje os acionistas da Point S, né? E depois da Europa para o resto do mundo, ela foi se expandindo como franquia. E aí foi para Oriente Médio, depois África, Oriente Médio, foi para a China, na China já são 1.000 pontos de venda. Depois foi para a América do Norte, começou pelo Canadá, lá são 600 pontos de venda, que para um país como o Canadá é fantástico, assim, é dominante. Nos Estados Unidos já tem mais de 500 pontos de venda, está em crescimento. E no Brasil foi o último país em que ela chegou. E agora do Brasil vamos expandir para outros países da América Latina. Então são aí 51 países, 6.500 pontos de venda, são 50 e poucos anos de história. E agora ela até fez uma parceria com o time Peugeot Total Energies, e nós estamos presentes aí equipes de competição de endurance, deve ter uma etapa aqui agora em Interlagos.
né? Então, assim, tem todo esse know-how, né, que a Point S traz para nós. A gente adiciona o nosso tempero local também, já que nem tudo que funciona fora funciona aqui dentro, a gente faz as nossas adaptações e a gente traz todo esse know-how para o nosso franqueado. E, Roberto, diz uma coisa, né? O pessoal fala às vezes points, né? O certo é Point S, tem essa pausa, né? Por que esse S é tão importante? Por que tem essa pausa? Legal, Marco. Boa sua pergunta, né? A gente sempre encara essa dúvida aí do pessoal, por que é ponto S, né? E esse ponto S são 3 sinônimos que nós temos aí, né? O que significa esse S? A gente fala de segurança, primeiro S, a gente fala de serviço e falamos de sorriso. São esses 3, né? São 3 palavras que do inglês para o português justamente são S. E é justamente isso, Point S, né? Então o ponto está de point e o S justamente de serviço, segurança, né? Para que realmente a gente possa ter toda essa... Então esses 3 S representam os valores da empresa para o consumidor, para o cliente. Exato, são os valores que a gente trabalha muito forte, né? Essa que eu já falei anteriormente, a confiança, né? Toda essa credibilidade que a gente quer construir aqui junto ao cliente, com muita transparência, para que ele realmente se sinta seguro dentro de uma operação e que realmente aquilo vai ser realmente ter o atendimento com muita confiança, com muita credibilidade e realmente saia seguro, realmente fez um bom negócio realmente dentro do seu negócio aqui. Legal, com atendimento humanizado, empático, né? Eu vejo muito assim, minha mulher, por exemplo, às vezes ela vai na oficina mecânica assim, eles me tratam diferente, só que eu sou mulher, né? Então, assim, acho que essa empatia do sorriso que a gente quer sempre passar, né? De atender, seja desde o cara que pode ser um expert, como você, que chega ali com o seu carro, você já sabe o que você quer, como aquela pessoa que não tem nada de automóvel, mas quer ser respeitada, bem tratada, né? E, Marco, me fala um pouquinho sobre a intenção da Point S, onde ela está buscando, ela veio aqui para o Brasil, foi o último país que ela veio, onde ela quer chegar aqui no Brasil? Legal, legal. O Brasil agora, como eu brinco, é a bola da vez, né? Então, assim, depois de conquistar a China, conquistar a América do Norte, o Brasil agora é a bola da vez. Então, nós temos um plano muito ambicioso. Nós chegamos aqui há mais ou menos 2 anos atrás no Brasil. Estamos hoje com 23 franqueados. E a ideia é chegar até 2030 a 300 franqueados, né? Então, a gente quer ser a maior rede e a melhor rede de centros automotivos do país. Bom, se a gente vai chegar a 300 pontos de venda em 2030, qual é o tipo de... Quem é que é o teu persona, né? Quem você está buscando hoje para ser um investidor, para ser um franqueado Point S? Legal, Marco. O que a gente busca hoje aqui na Point S para nossos parceiros, de fato, aqui, né? São 2 personas, como você bem pontuou aí, né? A gente busca uma persona que é a conversão. O que é a conversão? É aquele cara que já tem a sua oficina mecânica, ou tem um auto center, ou de algum motivo já trabalha no segmento automotivo e quer realmente potencializar, ou precisa de direcionamento, de apoio. E aí a gente tem a proposta de conversão do modelo de negócio para uma Point S. E lembrando aqui, né, Marco, eu vou citar aqui o meu nome, né, Roberto Pneus, por exemplo, eu acabo sendo Point S Roberto Pneus. O que a gente trabalha nessa conversão? Nós entendemos que uma marca internacional como a Point S vai fortalecer como a marca local ali do Roberto Pneus, vamos usar aqui como exemplo, né? Para que realmente ele tenha mais força. Essa é uma persona. Um outro caminho que a gente busca é você, investidor, né? Que está buscando investir num segmento, que quer empreender, que quer montar uma franquia. A gente fala muito de franquia, né? Vocês vão observar aqui que a gente tem falado muito, né, de um modelo muito de cooperativa. A Point S, como o Marco falou da abertura, como nasceu a Point S, ela tem muito esse espírito de cooperativismo. Então a gente tem os encontros aqui, inclusive mensais, entre todas as nossas franquias, que é justamente assim, a gente fala com o Norte, com o Sudeste, com o Nordeste, com o Sul, e é uma troca de informações, o que dá certo com um, né, o que não está dando certo em tal região. Essa troca de informações que a gente faz entre as franquias, que é justamente para que a gente possa crescer mais. A gente entende que de mãos dadas, né, é muito mais fácil a gente trabalhar, entregar o resultado que realmente acontece. Entendi. Então, ou seja, você tem duas personas aí, 2 pessoas que a gente está interessado para poder expandir. É a conversão, quem já tem uma oficina mecânica, automotivo e quer dar um upgrade, vamos dizer assim, no seu negócio. E o outro é o investidor puro. Eu, Marco, trabalhei tantos anos na Michelin, por exemplo, um belo dia quero dar um adeus ao patrão e quero ser empreendedor, quero empreender, recebi um plano de demissão voluntária, me aposentei, ou recebi uma herança, vendi um imóvel, recebi uma grana, agora quero ser independente, quero empreender, né? Esse é o perfil que a gente busca. Exatamente isso, Marcos. Esse é o modelo que a gente tem buscado aqui, né? São duas personas, a conversão,
que é quem já está trabalhando no segmento, e aquele que está entrando no segmento. Logicamente, esse que está entrando no segmento vai ter todo o apoio, como aquele de conversão, da mesma forma, são tratados da mesma forma, não existe uma separação. Acho que é importante deixar claro isso, né, Marco? Não é porque tem uma conversão, que a gente tem um modelo de franquia e tem outro modelo. Não. São duas pessoas que a gente busca, estão tudo junto, essa troca de informações entre eles, para que a gente realmente dê todo esse apoio de gestão do seu modelo de negócio, para que realmente tenha sucesso no empreendimento. E aí, Roberto, já que a gente tem dois focos, né, a conversão ou o investidor, falando sobre conversão, né? Porque assim, alguém pode se intrigar, né? Mas por que alguém vai, digamos, virar uma franquia Point S se o cara já tem um negócio rodando, né? E mais, vocês... Nós. Então, peraí. Só seguir, nós. Não, Roberto, então você disse que né, nós temos sempre dois targets, né? Não, targets é ruim. Personas, Bom, Roberto, então, como a gente falou, né, existem duas personas que nós buscamos para trazer como investidores Point S, né? O investidor e a conversão. E aí, assim, vou estressar um pouco mais em por que alguém que já tem um negócio funcionando vai querer virar uma franquia Point S, né? Ou será que já teve alguém de uma outra franquia que virou franquia Point S? Me fala um pouco sobre isso. Engraçado, viu, Marco? Eu estava lembrando justamente isso, né? E a gente tem todos esses modelos de negócio dentro dos nossos franqueados aqui hoje, né? Nós temos quem era de fato uma oficina mecânica, quem de fato estava ali carreira solo, vamos dizer assim, né? Não tinha nenhuma bandeira por trás, estava ali já há 30 anos junto, a oficina com o pai, contando já dá 50 anos, que é o caso do Fernando, acho que a gente pode citar aqui, né? Uhum. O Fernando ali do Tatuapé já estava há 50 anos com a Roncar Auto Center e hoje virou Point S Auto Center Roncar, né? É uma oficina que ele estava buscando realmente uma parceria com uma empresa internacional que pudesse ajudar, que pudesse estruturar ainda mais a operação dele, com foco ainda mais no atendimento. E a gente tem modelos, né, de outras franquias que vieram passar com a gente. Nós temos o modelo, por exemplo, do Duda, que passou a ser Point S, saiu de uma outra rede vamos dizer, de franquia, uma rede de operações. Temos a operação da própria Renata, do Nery, em São Bernardo do Campo, né? A Rorama, que é aqui de São Bernardo. Perdão. Temos a opção da Renata, da Rorama Auto Center, do Nery Auto Center, também de São Bernardo, que estavam com uma outra rede e passaram recentemente para a Point S, justamente buscando todo esse apoio, né, que foram estudar no mercado, foram buscar informação com a rede da Point S e viram realmente todo o apoio, todo o apoio da gestão, acompanhamento, direcionamento para o seu negócio, que eles viram que não tinha na rede anterior. Uhum. E agora começaram a ter junto com a Point S. Diante disso, né, a gente tem todas essas personas, né, esses nossos franqueados que viraram bandeira, e nós temos franqueados, né, como o Tiago, lá de Recife, nós temos o Anderson em Uberlândia, nós temos o Fábio Imperatriz, que são pessoas que, de algum momento na sua vida profissional, né, como você pontuou, se aposentaram, fizeram um programa de demissão voluntária, de alguma forma buscando um auto center, buscando empreender. E vieram junto com a Point S, estão firmes conosco, felizes com o nosso negócio, recebendo todo o apoio da Point S. E, Marco, eu acho que falando todo esse apoio, né, eu acho que era importante a gente entender também um pouquinho, né, tanto esses franqueados que vieram de alguma outra rede, ou até mesmo, né, os nossos investidores que tomaram a decisão de seguir com a Point S. Quais são esses diferenciais que tomaram a decisão, né, que fizeram eles tomar a decisão de seguir com a Point S, Marco? Vamos lá. Só antes de falar, a pergunta é muito boa, né? Mas a história do Tiago eu acho muito interessante, Tiago lá de Recife, né? Porque eu me lembro de perguntar, mas Tiago, ok, você optou pela Point S, mas você nos encontrou na feira da ABF, né? Que é a maior feira do franchise do mundo, né? Tem essas coisas do Brasil que a gente é o maior do mundo em alguns casos, né? E essa feira é a maior feira de franchise do mundo, supera até a dos Estados Unidos. Então, depois que ele nos conheceu na feira, ele optou por Point S e eu perguntei, legal, que bom que já fez o contrato já assinado, né? Você, no final, qual foi o teu funil de decisão, né? E ele falou, Marco, eu fiquei na dúvida entre a Point S, uma franquia de homeopatia para pet e uma franquia de lingerie.
Falei, nossa, mas coisas completamente diferentes, né? Ele falou assim, mas em termos de investimento e retorno eram similares, e optando por esses 3 segmentos, o que eu mais tinha identificação era com a Point S. Eu era gestor de frotas numa outra empresa antes, meu pai tinha corrido de Stock Car, enfim, então tinha todo esse alinhamento de interesses, né? Eu achei muito legal, porque assim, a gente procura alguém que para um casamento de longo prazo, né? Não é um namoro, é um casamento. A gente quer que cada franqueado entre e fique com a gente muitos anos. Então, quer dizer, tem que ser alguma coisa que você goste de fazer, né? Eu, por exemplo, minha mulher adora pet, mas eu não sou tão ligado assim a pet. Então, se eu tivesse uma pet shop, se fosse um franqueado, eu não gostaria. Mas já automóvel, eu sou apaixonado, que nem você, para automóvel. Me bota ali consertando o carro, que eu fico a tarde inteira, né? Então, isso é muito importante. Mas, então, voltando aos nossos diferenciais, né? Porque tanto um investidor pode nos escolher, como alguém que já estava numa outra rede de franquia, ou alguém que tinha carreira solo e já estava há 30, 50 anos nesse mercado, resolve optar por uma franquia Point S, né? Então, assim, eu diria, antes de tudo, né, o primeiro motivo, né, a gente tem um modelo de franquia, porque é assim que a lei rege hoje no Brasil e que dá proteção para o franqueado, tem direitos e deveres de cada um. Mas a gente tem muita liberdade, né? Assim, a gente tem um modelo de franquia que não é engessado. Acho que isso é uma grande diferença, né? Assim, a gente sabe que está no segmento de uma oficina mecânica, um centro automotivo. Então, temos todo um padrão. Você vai montar do zero, olha, a cadeira é cinza, Pantone e tal. Mas se você já tem uma oficina funcionando, você tem uma cadeira que está ali bacana, que está em bom estado, eu não vou pedir para você mudar aquela cadeira, joga todo o teu mobiliário fora. Não, não é por aí. E, além do mais, temos os serviços padrões que nós temos, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, etc. e tal. Mas se um franqueado nosso fala assim, olha, eu também quero fazer aqui polimento de automóveis porque eu tenho uma demanda aqui nesse meu bairro, eu acho isso interessante, posso agregar esse serviço? Pode, tá bacana. Vai contribuir com toda a satisfação do cliente. Então, a gente fala que tem estándares, padrões, mas com uma certa liberdade. Legal, Marcos. Você está falando isso daí, então eu não sou obrigado a comprar de todos os seus fornecedores, é isso? Não. Boa, excelente pergunta. Então, nós temos o que nós chamamos de nossos fornecedores homologados ou fornecedores parceiros, onde nós negociamos condições especiais com eles. Então, temos a Pirelli, a Continental, a Delinte, a Mobil, Total, enfim, baterias Moura. Mas se você quiser comprar um produto de um concorrente, porque, sei lá, tem alguém na esquina que está fechando as portas e tem todo um estoque a preço barato, ou, sei lá, alguém está fazendo uma promoção maluca e vendendo muito barato, pode comprar, não tem o menor problema, né? Você não é obrigado a comprar apenas dos fornecedores homologados. Obviamente que, se isso começar a ocorrer com muita frequência, tem alguma coisa errada com a gente. Nossa central de compras não está fazendo um bom trabalho, né? Vamos rever isso aí tudo, mas normalmente isso não acontece. Marco, e com relação a pessoas, acho que é importante a gente sempre explorar isso, né? O que acontece? A gente vai montar uma operação, ou mesmo eu que já tenho uma operação, eu preciso muitas vezes contratar gente. A Point S ela tem todo esse suporte, viu, Marco? Todo esse apoio de realmente te ajudar desde a contratação. Então a gente precisa sair, não precisa sair que nem um doido, eu preciso contratar aqui um mecânico, como é que eu faço? Point S tem esse departamento, né? Tem essa questão toda, poder te apoiar e fazer essa pré-seleção. Então ela vai selecionar 3, 4 candidatos, vai levar para você. Você vai já pré-selecionados esses candidatos, você vai tomar a decisão na contratação dessa pessoa. E aí, depois de contratar, a gente precisa formar essa pessoa. Obviamente entra a Point S. Eu preciso de um treinamento, uma capacitação comercial. Então, nós vamos dar todo esse treinamento para essa pessoa que precisa realmente estar ali junto ao cliente para dar um melhor atendimento, né? Para que realmente faça a diferença na capacitação desse colaborador novo no seu negócio. Então, é algo que realmente, para te deixar você franqueado mais confortável, a Point S tem toda essa estrutura, que não é só a questão do treinamento, mas desde o primeiro momento da contratação, o acompanhamento, o desenvolvimento dessa pessoa. A reciclagem. A reciclagem, que é fundamental, né, Marco? Porque a gente precisa realmente, tem inúmeros lançamentos aí, novas peças, novos carros, e a gente precisa estar reciclando sempre essa equipe. E aí você, franqueado, vai contar sempre com o apoio da Point S na formação da sua equipe. Legal, então vou pegar esse gancho aí, né? Então a gente falou sobre a questão dos procedimentos, né? Então tem padrões, estándares, mas com uma certa flexibilidade, já que estamos num segmento que é o segmento automotivo.
junto com toda a parte de contratação e treinamento e reciclagem dessa mão de obra. Legal, então estamos prontos. E como é que a gente traz gente para a nossa loja, né? Então, nós temos todo um calendário de marketing, onde a cada mês tem uma promoção voltada para o varejo, né? Uma promoção assim, agressiva para o nosso cliente final, né? Então, nós apoiamos o nosso franqueado, então ele já recebe todo o pacote pronto, com o que ele precisa para poder fazer aquela campanha, seja em mídia social, seja em faixa, outdoor, flyer para ele colocar numa academia de ginástica, distribuir na rua, no estacionamento, no supermercado, enfim, tudo aquilo que ele vai fazer, nós já entregamos esse material pronto mês a mês. Então, para cada mês do ano, já tem uma campanha. Obviamente, quem já tem todo o know-how, a gente aproveita mês de férias, viagem com a família, dia dos pais, dia da mulher, dia da mãe, né? Então, a gente vai usando essas datas especiais para fazendo todo um calendário de marketing para ajudar a trazer pessoas para dentro da loja e tornar aquele seu automotivo mais conhecido no seu bairro, na sua região. Mas, Marco, eu estou lá na minha cidade, eu quero criar uma promoção específica aqui para a minha cidade, para a minha região. Como é que é esse apoio da Point S nessa questão de marketing? Muito boa sua pergunta, porque a gente fala de um Brasil, né? Então, assim, a gente hoje tem desde do sul ao norte, nordeste, cada um, né? Eu não vou fazer uma promoção de ganhe um pneu, compre um pneu e ganhe um chimarrão, né? Isso funciona lá no sul, de onde você veio, mas não vai funcionar no nordeste, né? Talvez lá seja uma cadeira de praia, né? Então, a gente tem muita atenção a essa regionalização. Então, temos as campanhas padrão, que a gente tem todos os meses, mas se você quiser fazer uma coisa mais específica, no nordeste tem o São João, que é fortíssimo, por exemplo, a gente faz uma campanha específica para aquela região. Nossa área de marketing vai junto com você desenvolver uma coisa tailor-made, né, customizada para a tua necessidade. E, Marco, a gente também tem dentro das nossas ferramentas de gestão um software dedicado ao nosso negócio, obviamente. Né? Uhum. Esse software, né, acho que é importante a gente detalhar ele um pouquinho aqui, porque ele não é só um frente de loja, não é só um software que você vai lá fazer o orçamento. Né? Ele vai muito além disso. Além disso, ele tem um RP, ele tem um CRM. Então, quando eu falo de um RP, ele está lá preparado para controlar o seu estoque, para controlar seu caixa, seu fluxo de caixa, né? Você fazer o acompanhamento dos seus cartões. Tudo isso, o nosso software ele tem essa possibilidade, né, que você possa utilizar essa ferramenta. Seja você empreendendo hoje, ou talvez seja uma grande rede, você tem mais um negócio, você quer plugar ele dentro de um outro software maior, é possível também. É possível você plugar dentro, podemos citar aqui um SAP, um Oracle, um TOTUS, tem inúmeros softwares aí que talvez você tenha um outro negócio, viu, Marco? E aí você queira incluir esse software lá dentro. É possível também. Uhum. E como eu falei, esse software, né, além de você fazer o orçamento com o cliente, de trabalhar a emissão de nota, entrada, controlar fluxo de caixa, tirar todas as questões de contabilidade ali dentro, que é possível. Mas eu quero fazer um trabalho de CRM, como a gente estava citando aqui com relação a marketing. A gente tem realmente um software bastante completo. O software ele trabalha ao nosso favor. Eu não preciso ter uma pessoa ali dedicada para ter que fazer o software, enviar um lembrete que o cliente tem que trocar o óleo daqui, 6 meses. Isso automatiza, né? Automatiza isso. Então, ele já vai lembrar o cliente que ele precisa fazer uma revisão. Ele vai lembrar o cliente. Eu não estou aqui falando que eu estou passando uma mensagem para vender o óleo. O nosso papel é muito mais criar essa confiança com o cliente. Então, eu preciso mostrar todo o valor que nós temos. Né? Obviamente que isso, com certeza, vai virar uma venda lá na frente, mas o nosso papel aqui é justamente alertar o cliente, lembrar ele da revisão, da manutenção preventiva do carro, para que realmente ele possa extrair o melhor do veículo dele. A gente sabe que se ele tiver a manutenção preventiva em dia, ele vai ter uma quilometragem melhor do carro dele. E é isso que a gente busca no nosso software, né? A gente procura ter esse relacionamento com o cliente. E como a gente falou anteriormente, se um cliente ele passa 2,4 vezes numa oficina ao ano, eu preciso manter um relacionamento de alguma forma com esse cliente. Seja lembrando ele da data aniversário dele, da manutenção do carro, uma data especial, para que realmente a gente possa construir esse relacionamento com o nosso cliente. Então, esse software, além disso tudo, ele tem um sistema, um BI, que a gente consegue acompanhar, seja na palma da mão, no computador, né? A gente fala da palma da mão para o celular, né, Marco? Hoje a gente não faz mais nada sem o celular, tudo está ali. Então você consegue acompanhar como está a venda da sua loja, quais itens estão vendendo, quais não estão vendendo. E aí entra muito forte o trabalho da Point S, né? Para a gente entender realmente como é que está seu nível de estoque, o que está vendendo, o que não está. E aí, por isso, a parceria com muitos fornecedores, chamando fornecedores para participar de campanha, para que a gente possa acelerar.
Afinal das contas, né, Marcos? Eu estou empreendendo, a gente sabe que a gente monta um negócio, a gente vai ganhar dinheiro comprando e vendendo mercadoria, né? Se o meu estoque estiver parado, obviamente eu não estou ganhando dinheiro. Então a gente precisa realmente controlar, apoiar, para que realmente faça sentido essa entrada e saída de mercadoria, que a gente esteja realmente trabalhando realmente o nosso negócio. E aí eu volto atrás, nós somos mais de 50 anos de experiência para saber quais são os indicadores importantes para a gente medir. Então, esse software ele foi customizado para a PointS para que nesse BI você tenha os indicadores que são realmente chave para você, gestor, você franqueado, acompanhar e ver como é que está a performance da sua loja com nossa ajuda e nosso acompanhamento. Né? Seja nosso consultor de campo indo lá e acompanhando aquele BI, ou você depois já pegou a experiência, esse indicador aqui, eu estou abaixo da média, eu estou acima da média, né? E você vai acompanhando e vai melhorando a sua performance. Né? Muito bom. Sabe uma coisa que eu me toquei agora, Roberto, de falar também é o seguinte, né? A gente começou esse bate-papo aqui perguntando sobre, né, o mercado de franquias, né? Como escolher uma boa franquia. E eu acho que tem uma coisa muito interessante na PointS, que é um modelo de negócio comprovado. Né? A gente falou várias vezes aqui sobre esses 50 anos de história, 50 países, né? Foram 49 países até chegar no Brasil, e entre erros e acertos, para ajustar o modelo. Então, assim, aquela pessoa que hoje adquiriu uma franquia da PointS, ela está adquirindo uma franquia que, poxa, tem toda essa experiência. 6.500 pontos de venda, né? Até falando também da nossa experiência aqui de PointS Brasil, né? Você com seus quase 30 anos de varejo, eu com quase 30 anos de indústria, né, automotiva, né? Então, tudo isso a gente está agregando para o nosso franqueado. Então, assim, é um modelo de negócio comprovado, não é alguma coisa que a pessoa vai se arriscar, né? É uma franquia que, por sua vez, já dá essa segurança e uma franquia já comprovada ao redor do planeta. Marco, e com relação a fornecedores, como é que funciona essa parceria que a PointS citou anteriormente? A gente falou de fornecedores, como é que funciona isso? Você poderia detalhar isso? Lógico, lógico. Isso eu diria que é um dos pilares fortes da PointS, né? Como eu falei, ela nasceu do varejo, o DNA da PointS é varejista, então, e tem muito essa disputa, né? Já, MBAs de marketing falam sobre essa disputa entre varejo e fabricante, né? Seja uma Danone com um Carrefour, né? Ou seja uma Pirelli, uma Goodyear com uma PointS, né? Todo mundo quer ganhar. Né? Existe o ganha-ganha, obviamente, a gente trabalha por esse ganha-ganha. Então, nós na PointS, nosso DNA é o varejo. Então, nós temos essa central de compras global, né? Então, nós temos contratos globais com os parceiros mundiais, multinacionais, né? Como Pirelli, Goodyear, Continental, Mobil, Total, até parcerias locais também, então, que nós desenvolvemos aqui no Brasil. Então, por exemplo, com a Iconic, que tem os lubrificantes Ipiranga e Texaco, uma empresa nacional, nós temos uma parceria local. Baterias Moura, que é hoje o maior fabricante de baterias do Brasil, né, número 1 líder de mercado, é um parceiro PointS. Então, com esses parceiros, nós negociamos melhores condições para que nossos franqueados possam comprar deles. Então, você não está comprando individualmente, mas está comprando como alguém que faz parte de uma rede que comprou e vendeu 5 bilhões de euros no ano passado, comprou 20 milhões de pneus, né? Então, você não está sozinho, você está com parte deste grupo. Então, a gente consegue melhores condições de negociação nos acordos globais, acordos nacionais. Então, esse é um ponto. E 2, por ter essa proximidade com os fabricantes, nós conseguimos deles toda a parte de treinamento. Então, e que é interesse para o fabricante também. Ele quer ter alguém capacitado lá na ponta para poder saber explicar e vender melhor o produto com as vantagens que aquele produto oferece, os benefícios que aquele produto oferece. Então, eu diria que esse é um grande diferencial da PointS ao trazer essas parcerias para o nosso franqueado. Seja ele com uma loja, 2, 3, 4, 5 lojas. Roberto, e me diz uma coisa, né? Já falamos sobre a estrutura que tem que ter, o apoio que a PointS dá, mas acho que a gente esqueceu de falar exatamente quais são os serviços que um centro automotivo PointS oferece para o consumidor final. Legal, acho que é muito boa essa pergunta, fica muitas dúvidas, né? O que de fato faz um centro automotivo, um auto center, né? Aqui com a PointS. De fato, né? O que a gente procura trabalhar, a gente sempre fala que é o undercar, né? A parte de baixo do carro. Então, o que a gente procura? É a troca de pneus. Então, quando a gente faz a troca de pneus, a gente está fazendo alinhamento, balanceamento, cuidando da suspensão do veículo. Então, seja lá um pivô, um terminal, uma bandeja de suspensão, um braço axial. A gente faz a troca de freio, então pastilha de freio, disco de freio, a troca do fluido de freio, que muitas vezes a gente esquece. Né? A gente troca o óleo do carro, sabe que tem que trocar uma vez por ano, ou a quilometragem, sei lá, 7, 10 mil quilômetros, esquece do fluido de freio. Isso aí a PointS faz. Botar lá a canetinha, ver se está verde, vermelho, se está, né, absorveu água ou não, se está, né, porque é um fluido higroscópico, ele absorve água ao longo do tempo. Exatamente.
bem como também a troca de baterias, que a gente já falou anteriormente, né? A manutenção dessas trocas de baterias. Os lubrificantes, né? A gente não pode esquecer a troca de óleos, filtros, né? O quanto é importante trocar filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar. Então essa é a manutenção. A gente costuma dizer que é esse undercar, né? Essa parte de baixo do carro. E acima de tudo a revisão, né? Que é justamente esse serviço, são serviços rápidos, né, Marco? São serviços que o veículo não fica parado lá muito tempo dentro da operação, não um conserto de uma pintura, né? Um carro que bateu. É justamente essa parte de revisão, de preparar o carro para uma viagem, manter o carro organizado, né? Para que realmente ele possa ter uma segurança rodando aqui nas ruas, aqui no nosso negócio. Você falou uma coisa muito interessante, né, que é a bateria, né? Hoje em dia, a maior parte dos carros talvez seja exagero da minha parte, né? Mas muitos carros hoje têm câmbio automático. Então, hoje em dia, e já aconteceu comigo umas 2 vezes, né? Você está saindo de casa atrasado, vai ligar o carro e, putz, o carro não pega. Aí você vai ver, é a bateria que você olha lá, putz, 3 anos e meio, está realmente na hora de trocar minha bateria, né? Então, na Point S tem o nosso serviço com scanner, que você escaneia, né, na nossa revisão, e você vê o estado da bateria. E você já avisa, olha, está na hora de você trocar essa bateria, senão você vai ficar na mão. Porque antigamente você botava lá, né, ligava a chave, jogava uma segunda, empurrava o carro e pegava no tranco. Hoje não tem mais isso, né? Aí já era, ferrou. Então é muito importante, acho que é um bom serviço que a gente dá para o nosso consumidor, né? Roberto, você como então responsável pela expansão, né? Fala aí para o pessoal como é que está a questão de, geograficamente falando, que tipo de cidade nos interessa, onde é que a gente quer botar mais franquias Point S, onde é que nós já estamos hoje, como é que a gente está e como é que é o cenário aí para frente? Bom, Marco, a gente já falou, nós estamos nesse momento aí com 23 lojas, abrindo, né, essa operação a cada dia que passa, a expansão continua em ritmo acelerado, mas a gente está com lojas no Nordeste, a gente temos lojas no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste. Nós estamos espalhados realmente pelo Brasil. Então, a gente está buscando diversas cidades. E não são só grandes cidades, não são só as capitais que a gente está buscando. Eu já citei aqui, acho que anteriormente, cidade de Imperatriz, né? Uma cidade que está no interior, vamos dizer assim, do Maranhão. A gente está buscando cidades de mais ou menos, assim, a gente pode usar aqui uma linha de corte, aqui, de mais ou menos 100 mil habitantes, que chega a mais ou menos uns 50 mil veículos que estão rodando. O que é essa? Essa é uma das referências, né? Logicamente, a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada, né? Entendendo também a quantidade de concorrência, qual que é a cidade que a gente vai. Mas, via de regra, a gente está buscando sempre cidades, não só capitais, mas cidades que são muito importantes no interior do Brasil. A gente sabe que tem um interior aqui muito rico, com muitas informações, que tem uma demanda muito alta de manutenção de veículos e não tem essa manutenção qualificada, capacitada, que é a nossa proposta aqui da Point S, Marco. Eu percebo assim, na feira da ABF, por exemplo, você vê que tem muita gente que vem do interior, né? Porque quem está, por exemplo, numa capital como São Paulo, você já vê todas as lojas, as franquias existentes ali passando pela rua. Mas o cara do interior, ele vem para cá e descobre, né, uma franquia como a Point S, e quando ele leva isso para a cidade dele, uau, né, um negócio inovador e muito diferente, né? Eu vejo como, obviamente, já é bom nas grandes cidades, mas nas cidades médias, cidades menores, né, como você falou, a partir de 100 mil habitantes, ou entre 100 e 500 mil habitantes, um diferencial muito grande que a gente vai poder trazer, realmente uma coisa mais revolucionária para a cidade, né? Então, assim, eu acho que é um grandíssimo diferencial. Roberto, então, assim, para a gente já ir concluindo esse episódio aqui, né, me diz aí, quais seriam os grandes motivos para alguém se tornar um franqueado Point S? Marco, bom o seu ponto aí. Acho que vamos resumir isso aqui, né? De fato, todos esses diferenciais, o que a gente vem falando, todo esse apoio de gestão, a gente fala, a Point S dá apoio de gestão, mas o que de fato, vamos resumir aqui, né? Mas desde a escolha do ponto, né? É uma escolha que você não está sozinho. Para você escolher um ponto comercial, ou você que já tem o ponto comercial, que precisa dar uma maquiagem, que precisa potencializar esse ponto de venda, a Point S vai entrar aí para poder te ajudar, para que realmente possa ter um ponto mais varejista, né, que seja mais confiável para o cliente, que se sinta mais seguro, limpo, organizado, que tenha um ótimo atendimento, para que o cliente realmente se sinta confiante, confortável, que veja a credibilidade toda da marca da Point S. É um modelo que a gente falou de muita independência, né? Apesar de, como você pontuou, né? É um modelo que nós temos todos os nossos manuais, todos os padrões, mas a gente tem muita dependência do franqueado, ele não tem aquela obrigatoriedade, né? Como a gente ouve em muitas redes de franquia, você é obrigado a comprar X mil todo mês aqui, ou por ano, você tem uma cota para cumprir, você tem um contrato para ser cumprido.
Lógico, tem um contrato com a Point S, mas você não tem essa obrigatoriedade, né? A gente fala muito de franquia, mas o nosso modelo é muito mais cooperativo do que propriamente dito uma rede de franquia. A gente falou muito de pessoas, né? A gente sabe a dificuldade que é de hoje de contratar mão de obra. E o nosso negócio é mão de obra. Mas aí entra a Point S quando a gente fala de gestão, de poder te apoiar, desde a contratação, a formação, acompanhamento, reciclagem, né, desses colaboradores. A gente falou aqui muito de marketing, né, que talvez seja uma grande dor, né? Há um tempo atrás a gente falava em colocar um outdoor, ir para uma televisão, né? As coisas vão se mudando. Hoje a gente fala do marketing digital, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. E você está junto com uma rede internacional que vai te apoiar em toda essa questão de marketing, né? Seja na construção de uma ação comercial local, né? Seja trabalhando a marca globalmente, ou nacionalmente, regionalmente, para que realmente tá esse apoio, né? Que te dá todo esse apoio de marketing dentro do seu negócio. Novamente, né? Reforçando aqui, não é aquela questão de marketing de só venda, só de comunicação, mas é tudo. Você tem realmente um apoio no seu marketing aqui. Quando a gente fala do software, né? Nós temos realmente um software que nós estamos aqui trabalhando, sempre lapidando ele, vendo o que ele pode trabalhar, o software, né? Trabalhar ao nosso favor, e não nós trabalhando para o software, né? Para que ele possa nos ajudar a direcionar, mostrar o que deve ser feito, aonde é a melhor rentabilidade, né? Para que de fato você tenha o melhor resultado do seu negócio. Todos esses pontos, né? Não posso esquecer aqui dos fornecedores, né? Toda essa central de compras que nós temos, que você principalmente está à frente disso, junto com os fornecedores, brigando, entregando sempre o melhor pacote, né? Porque não é o melhor preço, né? A gente entende, a gente não está aqui para vender o preço mais em conta, o mais barato do mercado, não é isso. Mas nós temos que ter um preço competitivo, né? Um preço onde o consumidor ele entende que realmente é um preço justo. É isso que a gente busca, para que você possa ter uma melhor rentabilidade das suas peças, pneus, do seu negócio, do seu ponto de venda. Esse todo é o apoio da Point S. Uma marca que eu não posso esquecer aqui, que a gente tem falado, né? São mais de 6.500 lojas, tem muito exemplo. E acima de tudo, né? Aqui nacionalmente, regionalmente, a gente tem muito essa troca de informação entre a gente promove isso entre as nossas franquias para que um possa ajudar o outro. A gente está aqui realmente num modelo de cooperativa, para que a gente realmente possa crescer juntos. Esta é a Point S, Marco. Legal, Roberto. Então você vê que é um mercado em franco crescimento, o mercado automotivo, cada vez tem mais automóveis na rua, os carros estão cada vez mais sofisticados, cada vez mais caros, então as pessoas realmente têm que fazer a manutenção do seu veículo. A gente falou que antigamente eram 30 salários mínimos, hoje em dia são 50 salários mínimos para você comprar um automóvel, então as pessoas cuidam mais do seu carro, levam 2,4 vezes ao ano o seu carro na oficina automotiva, na oficina mecânica. Então, ou seja, é um segmento em franca expansão e ao ser um franqueado Point S, você tem toda essa garantia de uma marca já consolidada no mundo e que chegou, digamos, relativamente há pouco tempo no Brasil, né? Então, junte-se agora e seja um dos primeiros, né? Tem uma grande vantagem nisso. Então, assim, só vejo vantagens em se tornar uma franquia Point S, né? Então, contamos com novos franqueados, contamos com você, né? Gente, o que você está perdendo de tempo? Um negócio comprovado, mais de 51 países, 6.500 pontos de venda espalhados mundo afora. Venha fazer parte desse time, venha fazer parte da Point S. Como nós falamos, a rede Point S é a maior rede global de centros automotivos. São 6.500 pontos de venda, é uma história de mais de 50 anos, a gente está em mais de 50 países. Então, ou seja, você está no momento ideal para poder investir conosco. Digamos assim, é o início da nossa jornada de um grande crescimento, um crescimento bacana, bonito que vai ter aí pela frente e você pode fazer parte. Venha!